Você sabia que existe toda uma legislação que protege o trabalhador? Você sabia que existe todo um arcabouço jurídico construído para defender as relações de trabalho, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado também? Bom, com certeza você já sabe isso, afinal de contas, né? Se você já atua, já trabalha ou contrata alguém, você já está regido pela CLT, né, que a gente gosta de chamar. Mas caso você não saiba, você vai descobrir aqui, a partir dessa aula, junto desse curso, onde a gente vai tratar os aspectos legais das relações de trabalho. E o ponto importante da gente entender, eu gosto sempre de dizer que todo brasileiro ele precisa conhecer a CLT. Todo brasileiro precisa conhecer a consolidação das leis do trabalho, que rege todo o arcabouço dos direitos e deveres do empregador e os direitos e deveres do empregado. Por quê? Se todas as pessoas conhecessem, se todos os brasileiros conhecessem toda a norma, não profundamente, não é para entender, não é para ser um advogado sobre CLT, sobre questão trabalhista, não. É apenas para que você não seja enganado, enganada ou cometa erros, cometa erros com profissionais, cometa erros com outros funcionários, porque é muito comum. Grande parte das vezes, quando a gente vai avaliar certos casos de processos trabalhistas, não é porque a pessoa agiu de má fé. Tem sim, é claro, esses casos onde as pessoas agem de má fé. Não estou dizendo que não tem. Mas a grande maioria, às vezes, são empresários que não sabem, não sabiam, não têm um conhecimento tão tácito, sobre isso, tão apurado. E os profissionais também não conhecem. Às vezes eles são prejudicados, eles são de fato ali passados para trás, na terminologia mais popular, não porque as pessoas querem, às vezes agem de má fé, mas porque a pessoa não conhece também. Então assim, você vai trabalhar em cima da visão de, opa, peraí, eu vou empregar alguém, eu preciso saber a legislação para que eu não erre. Se eu vou ser contratado, eu preciso saber da legislação para que eu não venha a ser lesado ou lesado por algo que vai acontecer. A gente precisa entender essa visão, tá? E o que vem a ser relação de trabalho, tá? É importante a gente entender o que vem a ser essas relações de trabalho. Então, relações de trabalho, quando a gente fala de uma relação de trabalho, refere-se às interações tanto de empregadores como de funcionários dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então a gente tem contratação, a gente tem treinamento, a gente tem gestão de desempenho e até a rescisão do contrato de trabalho. Quando é feita uma rescisão contratual, a gente também está falando de uma relação de trabalho, o término dela. Né? Então o término dela vai acontecer. Então, quando a gente fala sobre as relações de trabalho, elas podem e serão influenciadas por diversos fatores, como as leis trabalhistas, como a cultura organizacional, as políticas internas da empresa, sindicatos e organizações trabalhistas também vão estar englobando tudo isso. O objetivo, então, de eu entender as relações de trabalho, eu entender mais do que isso, entender os aspectos legais referentes às relações de trabalho, é o quê? É estabelecer um ambiente de trabalho justo e equilibrado, no qual tanto os empregadores quanto os funcionários são tratados de maneira justa e respeitosa e possam trabalhar juntos para alcançar os objetivos da empresa e também seus objetivos pessoais, tá? Então, a relação de trabalho nada mais é do que, de um lado, eu tenho um empregador e do outro eu tenho um empregado, tá? Tem empregador e aí eu vou ter um empregado aqui do outro lado. E esses caras, essas duas pessoas, em posições diferentes, de acordo diferente, eles precisam interagir. Um interage aqui e o outro interage daqui, tá? Então há a interação desses dois aqui e aí se tem a relação de trabalho. E essa relação, ela tem que ser justa. Ela não pode ser melhor para um e melhor para o outro. Ela tem que ser justa para que ambos tenham a sua vantagem. Quando a gente fala em gestão de conflitos, creio que você já deve ter estudado um pouco sobre gestão de conflitos, a gente fala muito do jogo ganha-ganha. E aqui a gente precisa, para o empregador evoluir, a empresa, o empresário, ele precisa de pessoas para trabalhar. Então, sem pessoas para trabalhar, a empresa não vai para frente. Mas também o empregado precisa entender que sem um empresário para contratar, ele também não vai para frente. Ou seja, um depende do outro, O empregado depende do empregador para que ele tenha um serviço
porque às vezes ele não tem o nível de investimento, às vezes ele não tem ali o conhecimento, nem a experiência para poder abrir a própria empresa. E aí ele precisa de alguém que direcione ele para que ele possa trabalhar e ganhar o seu sustento. Assim como o empresário, ele não vai pegar e ficar lá, tipo, tendo que ser estratégico, ir para operacional, tem que colocar a mão na massa toda hora, porque senão a empresa dele também não cresce. Ele abriu uma empresa e ele vai dar trabalho para os outros. Então a gente tem essa lógica construída aqui dentro da relação empregador com empregado, beleza? Então tá dentro disso aqui. A gente precisa falar, né, quando a gente fala das relações de trabalho no Brasil, porque cada país, né, vai ter um tipo de relação de trabalho regido de forma diferente. É claro que o conceito da relação de trabalho ele é o mesmo. É o empregador e o empregado. Ponto. O que acontece? Quando a gente fala do Brasil, dentro dessa junção aqui, a gente tem uma coisa que é muito importante para que essa relação ela seja bem aparelhada, que é o Estado, tá? Ou seja, o governo. Por quê? Porque quando a gente analisa, tá? E aqui a gente vai entrar um pouco no campo historiográfico, a gente verifica que sem o Estado controlando e redigindo coisas que devem ser feitas tanto de um lado quanto do outro, a gente tem um certo, como tem uma frase, né, um ditado que o pessoal fala, acorda sempre estoura para o lado mais fraco. Então sempre tinha um lado mais fraco, no caso do empregado, que era prejudicado. Então quando a gente analisa no Brasil, a gente tem fatos históricos aqui, né? Por exemplo, em 1888 acontece o que? Se você lembra das aulas de história, a gente tinha aqui a abolição, abolição da escravidão. Então a escravidão acaba do Brasil. Só que o que acontece? Antes da abolição, né, da escravatura, a gente tinha o trabalho escravo, que é totalmente errado. É totalmente errado, né? Então a gente não pode, né, falar que mais do Brasil era o trabalho escravo, que revivia e vivia-se dentro, né, da conjectura trabalhista brasileira. Quando isso altera-se, quando a escravidão é abolida do Brasil, o que acontece? Muitos desses escravos, ex-escravos, eles foram contratados pelos próprios, as pessoas que o escravizavam, de forma assalariada, mas em condições de trabalho precárias. Continuava da mesma forma. A diferença é que eles pagavam um salário pífimo, né, umas moedinhas, davam umas moedinhas ali para as pessoas, para dizer, não é escravo não, ele recebe, tá trabalhando, mas o resto continuava da mesma forma. A questão de serem, né, chicoteados praticamente, né, de serem maltratados, mal alimentados, né, com toda o que existia da escravidão continuava da mesma forma, com a diferença de que teve uma grana. Então engana-se quem pensa, a escravidão acabou hoje, amanhã amanheceu um lindo dia. Não, foram anos e anos, e aí surge então a necessidade de se estabelecer o quê? Né? Um documento e uma forma de garantir os direitos dos profissionais. Só que isso só vai acontecer lá em 1930. Por quê? Em 1930 tem o início, tá? Olha quanto tempo faz, início da industrialização. Industrialização no Brasil. Então, quando a indústria começa a chegar no Brasil, tá? Aí começa-se o quê? Os sindicatos. Então começa-se a ter sindicatos, a classe trabalhadora começou a ver, pô, tá tendo muito trabalho, tem gente ficando muito rica, vamos começar a separar os sindicatos. Tiveram pessoas interessadas em proteger os direitos dos trabalhadores, e aí começaram então várias mobilizações e várias greves nesse período de 1930, tá? A partir de 1930 começam as greves, as mobilizações, as pessoas lutando, exigindo o quê? Melhores condições de trabalho e também salários mais justos. Afinal de contas, naquela época, o dono da empresa pagava o que queria, não tinha de fato algo específico dizendo, olha, tu tem que pagar mínimo, tem salário mínimo, nada disso. Então surge aí o presidente Getúlio Vargas em 1943 e tem aí, né, promulgada a CLT, ou seja, a consolidação das leis do trabalho, ela é publicada, ela é promulgada pelo presidente, chancelada, e ela passa a vigorar somente a partir de 1943,
quase 50 anos a mais ali, né? Quase 50 anos após a abolição da escravidão, né? Se a gente for fazer a conta aqui, vai dar mais de 50 anos. A gente tem aí mais de 60 anos. A gente tem aí essa abolição da escravatura e aí eu tenho a CLT. Ou seja, nesse intermédio de 60 anos praticamente, né? A gente tem aí 57, 55 anos mais ou menos, a gente tem essa visão das pessoas trabalhando em situação precária até ser promulgada uma lei que traz os direitos do profissional. Então a CLT, ela estabeleceu direitos trabalhistas importantes. Como? Tá? Aí o que eu tenho aqui de direitos importantes que eu peguei a função da carteira de trabalho, tá? Mas eu tenho aqui, ó, direito a uma jornada, né? Coloca aqui, ó. Vou colocar só os tópicos. Jornada de trabalho justa, com 8 horas diárias, né? Pagamento de hora extra. Então, antigamente não tinha, antes de 1930 não tinha pagamento de hora extra. Salário mínimo. 13º, tá? Férias remuneradas, entre muitas outras coisas aí que surgiram a partir da promulgação da CLT, consolidação das leis do trabalho. Então, isso também, a partir da CLT, foi reconhecido o direito à greve, que antes não tinha, e assim cria-se a Justiça do Trabalho, que é o quê? A partir da CLT criada, cria-se então o campo da justiça que vai estudar as relações de trabalho e vai gerenciar, né? Vai de fato julgar essas relações de trabalho quando houver aí uma injustiça da parte do empregado ou uma injustiça da parte do empregador na questão das normas trabalhistas. Então, a parte da Justiça do Trabalho veio para garantir a aplicação da CLT, tá? Desde então, a gente vem passando por umas alterações. É claro que assim como a legislação tributária brasileira, e entre outros campos também brasileira, falando, né, da lei brasileira, ela vem se atualizando, mas bem pouco. Ela tem algumas atualizações, mas muito pouco, e que não tem tantos benefícios, né? Quando a gente olha assim para o funcionário, para o empregado, é muito pouco. Mas é importante saber que era bem pior, tá? Era muito pior antes da CLT. Então a CLT ela vem trazendo de fato ali uma garantia mínima de direitos para os empregados, mas é claro que quando a gente fala de empresas, fazendo um paralelo, né, isso que a gente vai abordar durante o curso aqui, mas uma empresa ela não precisa só olhar para a CLT, ela pode trabalhar e extrapolar um pouco a dinâmica do que vem a ser a CLT para garantir também maiores benefícios e maior satisfação dos seus funcionários. Mas a empresa que quer seguir só o básico, ela segue a CLT e está tudo bem, porque ela está garantindo o cumprimento das normas trabalhistas, tá? Então, durante o curso, nessa aula introdutória, para você poder entender, né, um pouco aí da história das relações de trabalho no Brasil, a gente vai abordar, eu quero abordar com você durante o curso, todas as temáticas, né? A gente vai entender também um pouquinho de tendência, o que a gente tem hoje nas relações de trabalho, o que está mudando quando a gente fala das relações de trabalho até pós-pandemia, Covid-19. Nós vamos entender também como que o sindicato, dentro da CLT, né, e dentro das normas trabalhistas, ele auxilia o profissional, ele auxilia os funcionários, trabalhadores. A gente vai entender também um pouco dos direitos e deveres de ambos os lados, os tipos de contrato, enfim. A gente vai fazer uma boa imersão dentro das relações de trabalho, das normas, de tudo que a gente tem, para a gente poder entender e sair desse curso entendendo um pouco dos aspectos legais. É claro que hoje, né, quando a gente olha para a CLT, a CLT é muito grande, ela tem muitos artigos. E eu indico que você baixe, né, a CLT e leia cada um deles, porque aqui eu vou fazer um apanhado geral de pontos importantes que você precisa saber, mas de fato, se você quer se aprofundar nesse conteúdo, quer se aprofundar nesse conhecimento, baixar realmente a Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Google. Você colocou lá CLT Download, vai aparecer o download, você baixa, lê, e aí você vai estar sabendo
como que funciona de fato alguns outros detalhes que são muito importantes que todo trabalhador pudesse conhecer. Então, novamente eu falo, se todo trabalhador pudesse conhecer um pouco seus direitos e deveres, ele conseguiria ter empregos e também carreiras mais justas, combinado? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido essa introdução, espero te ver numa próxima aula, fique comigo. E por enquanto, vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!